Boa noite, portugueses. Olha, outra vez convosco, mas primeiro que tudo e antes de tudo, aleluia, aleluia, alegremo-nos, o Senhor ressuscitou, aleluia. Isaac, há um aleluia a esta gente. Aleluia. Nosso voto de boas festas, muita alegria na vossa casa, neste encontro de Páscoa com a vossa família, que tenhais à vossa mesa muitas amêndoas, mas sobretudo que tenhais a alegria de Cristo ressuscitado e que vivamos essa alegria profunda da nossa fé na ressurreição em Jesus Cristo. E também, antes que me esqueça, Isaac, nós tínhamos um aviso a fazer, para não esquecermos, como no domingo passado, tínhamos um aviso a fazer a todos vós neste domingo. Bem, e o anúncio é que o próximo domingo vamos ter o Telethon, em que, uma vez por ano, como toda a gente sabe, e nós aqui vamos estar cá então o próximo domingo, a partir das 7 até às 10 horas da noite, onde vão estar aqui todas as caras conhecidas que aqui colaboram no canal 49 e também mais alguns convidados que nos vão ajudar a passar essas 3 horas. Então aí, como sempre, nós pedimos um pouco da sua generosidade, como nos anos passados, para que podemos dar a nossa contribuição para os gastos deste canal, que obviamente são muitos e, como o Sr. Padre disse o domingo passado, é sempre uma maneira de evangelizar e também de acompanhar as pessoas, porque o que é certo é que ainda muita gente portuguesa neste Vale de São Joaquim, todos os domingos nos acompanham e fazem aquele esforço para estar presentes, em que nós não somos apenas uma companhia, mas sim falar da nossa fé no nosso idioma, que tem sem dúvida muito valor. E além destas razões que o Padre Isaac mencionou, ainda há uma outra, e que digo aqui abertamente a todos vós. Sabem quem organizou o ano passado e quem está responsabilizado por organizar o Telethon este ano é ele mesmo, o Padre Isaac. E com certeza que ele terá muito gosto que a nossa oferta ao Canal 49 seja uma oferta razoável, para que ele não fique envergonhado, porque se ele vai, enfim, no fim do Telethon, esta é a oferta dos portugueses, que graças a Deus tem sido boa ao longo destes 20 e tantos anos de história que temos este serviço do Canal 49 à Diocese de Fresno. A comunidade portuguesa tem sido muito generosa, mas é evidente os tempos são difíceis e constatamos isso. Muitos portugueses perderam os seus negócios, muitos portugueses durante estes 20 e tal anos faleceram, homens e mulheres que gostavam imenso do Canal 49 faleceram, e a comunidade portuguesa é mais pequena, e daí que realmente nós precisamos que se calhar a nossa oferta seja um bocadinho maior para não a tornarmos também mais pequena. O nosso apelo, o dele, o meu, o nosso. todos nós, para ajudarmos. Sim, mas eu acho que o que é interessante, bem, antes de começarmos a gravar o programa, estive ali a falar com a Rosa Maria, que é a produtora de uma certa maneira, não é? E ela disse-me que o ano passado, mesmo depois de acabar o Telethon, veio mais pessoas, deram contribuições, ou talvez mais do que aquela que disseram que iam inicialmente dar, e que nós passamos a nossa meta, que foi de $25.000, o que é obviamente muito bom. E também já receberam, a todos vós, de certeza que já receberam na sua casa uma carta assinada pelo Sr. Bispo, agradecendo e obviamente pedindo uma vez mais a sua contribuição. Agradecendo a oferta que vão dar, não é? Exatamente. Olha, mas de qualquer maneira,
bem, já sabem, para o domingo que vem, e também uma maneira de nos ajudar é simplesmente dizerem a alguém, não é? O senhor, a senhora, pode chamar um filho, uma filha, um amigo, que talvez nem sempre vê o canal por uma outra razão, e aí passar a palavra para que no próximo domingo podemos ter aqui uma noite de sucesso. Eu posso dar um testemunho aqui de uma coisa, como realmente as pessoas apreciam o Canal 49 e apreciam a televisão portuguesa. Há dias, esta semana mesmo, a televisão, não sei porquê, fez um teste e pôs a RTP fora do ar durante algum tempo. E pôs lá uns números de telefone. E se isso vier mais vezes, já agora aproveito até para dizer isto, se vier mais vezes, oxalá que eles não estejam a pensar, estão a fazer contas se vale a pena ter o satélite que traz a RTP até à Califórnia, se vale a pena isso ou não, porque o satélite para aqui é diferente do da Costa Leste. E, portanto, muitos portugueses, eu tive várias chamadas, Sr. Padre, mas como é que é isso? Vamos ficar sem a RTP? Ficando sem a RTP, também ficamos, em boa medida, sem algumas coisas que o Canal 49 transmite através da RTP, inclusivamente a nossa missa. Nossa missa que chega agora, que tem chegado os últimos anos, à vossa casa, é gravada da RTP. Se nós ficarmos sem a RTP, poderíamos ficar sem essa questão. Mas recebi várias chamadas, Sr. Padre, mas como é que é isto, tal. Se a casa aparecer de novo este teste que estão fazendo, chamem para aquele número, a dizer, como é que é isso? Nós precisamos disto. Porque quanto mais chamadas aparecer nesse número, talvez estejamos a defender uma coisa que nós necessitamos. Mas para dizer isto também, reparemos que, de facto, o povo habitua-se e isto faz falta aos portugueses. E o nosso canal também faz falta aos portugueses. E tenhamos consciência de uma coisa. Nós sabemos que a Diocese, de vez em quando, está a fazer contas sobre os custos que o Canal 49 tem. E os custos são muitos. E o Canal 49 é mais dirigido, são mais os mexicanos e os portugueses e os chineses ou o Laos ou quem for, que precisam do Canal 49 do que, digamos, os próprios americanos. As paróquias americanas muitas vezes não apreciam e até se calhar não ajudam muito, não se interessam muito com o Canal 49, porque não precisam. Quem precisa é que tem que pedir. Mas neste caso, quem precisa, também temos que ajudar. Ok? Vamos ao domingo de Páscoa. Hoje, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor, e é o grande grito que aparece na nossa igreja, que aparece ao anúncio dos cristãos, chamada à alegria, alegra-te, o Senhor ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez para ti, para cada um de nós. O facto da ressurreição de Jesus Cristo. O domingo de Páscoa, que é o dia mais importante no calendário cristão, o que às vezes fica sempre um pouco triste quando vou à catequese e pergunto isto aos meninos e hoje todos eles dizem que é o Natal. É o Natal. Bem, eles dizem porque, obviamente, a sociedade faz muito mais barulho com o Natal do que faz com a Páscoa. E talvez, de uma certa maneira, isso é uma bênção, porque, graças a Deus, pela Páscoa, não existe Pai Natal, não existe ninguém a vender roupa ou brinquedos ou carros com o engodo religioso. Então, aí o que nos ajuda a quem realmente é cristão e realmente quer celebrar e tem razão para celebrar, o faz de uma maior sinceridade. Os nossos amigos, talvez, eu estou-me a lembrar, que, e se calhar recordam, no domingo passado, nós terminámos aqui e eu terminei dizendo que fizéssemos da Semana Santa,
fizéssemos da nossa Páscoa, da vivência da Semana Santa, não um ato cultural, mas um ato profundamente religioso. O Natal é uma festa, hoje, infelizmente, para o nosso mundo, para o contexto em geral, uma festa mais cultural do que uma festa religiosa. Daí, tremendamente, o comércio montado à base do Natal. De facto, a Páscoa é uma festa mais religiosa. Mas creio que o Isaac, também estou 100% de acordo com o padre Isaac, quando diz que a festa mais importante dos cristãos é a Páscoa. Mas, embora saibamos, não há Páscoa sem Natal, nem há Natal sem Páscoa. Sem Páscoa. Bem, talvez seria bom nós lermos o Evangelho para este domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinham sucedido. Enquanto falava e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste. Um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado, nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido um anjo, a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram, não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir em diante, mas eles conversaram mas eles convenceram-me a ficar, dizendo: fica conosco, porque o dia está a terminar e vem a caminho a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, receitou a bênção, partiu e o entregou. Nesse momento, abriram-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinham acontecido no caminho
e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus amigos, nós acabamos de ler o texto do Evangelho deste domingo de Páscoa. Temos que fazer o tal intervalo. Já voltamos. Até já. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. O prometido é devido, nós dissemos que estaríamos cá e aqui estamos. E esperamos também que estejais aí. Domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor, conosco e convosco, o nosso programa Nossa Fé, Nossa Vida, através do canal de 49. Para quem chegou agora, o Padre Isaac e eu, o filho da minha mãe, estávamos refletindo sobre o Evangelho da missa de hoje e, Padre Isaac, que é que a primeira coisa que nos apetece dizer aos nossos amigos que estão na sua casa com os olhinhos postos em nós? Bem, pois a primeira coisa que apetece a dizer foi a forma como nós abrimos o programa, dizendo Aleluia, o Senhor ressuscitou, que é sem dúvida a boa nova, essa é a boa notícia, o Evangelho, em que a nossa fé em Jesus ressuscitado assim nos dá esperança e nos dá vida para enfrentar a nossa vida e, sobretudo, também aquela eventual morte, não é? Em que a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo é aquela base principal da nossa fé, como domingo passado, acho que falou de, como dizia São Paulo. E aqui hoje nós temos esta leitura que é depois, obviamente, da crucifixão de Nosso Senhor, em que vão estes dois discípulos que não eram parte dos 12, mas sim aqueles muitos que seguiam a Jesus e que iam tristes porque eles também eram daqueles que esperavam outro tipo de poder, outro tipo de rei, outro tipo de Jesus, outro tipo de líder, e que pelo caminho aparece Jesus, em que disse que os seus olhos estavam impedidos de o ver. Talvez não era tanto os olhos, mas sim talvez o coração, a sua mente, porque estavam tanto mentalizados que Jesus ia ser assim, 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 que talvez foi por isso que não o reconheceram, nem antes, nem depois. E embora que eles já tinham visto do testemunho daquelas mulheres, que é a referência a Maria Madalena, a referência a Nossa Senhora mesmo, não é? Embora tiveram o testemunho dos apóstolos que entraram no túmulo e não encontraram nada, embora não tenham visto isso, mesmo assim estavam tristes e não acreditaram. E só acreditaram quando Jesus estava no meio deles e teve aquilo que se refere com o partir do pão. E só aí, naquilo que provavelmente Jesus fazia muitas vezes, é que aí acabaram por reconhecer. O que para nós, eu acho que
nós às vezes também temos dúvidas de fé. Será que Jesus ressuscitou? O que é que significa a ressurreição? De vez em quando vêm pessoas dizendo que a ressurreição não foi uma ressurreição assim material, mas não sei bem o que é que querem dizer com outro tipo de ressurreição, não sei. E aí o que é certo é que nós temos testemunhos credíveis das nossas vidas, as testemunhas da história dos santos, mas o que é certo é que é só naquele encontro pessoal é que nós realmente começamos a acreditar, em que passa de ser um exercício mental, intelectual, e passa a ser um exercício que também é sentido no coração. E isso acontece quando eles estão reunidos numa comunidade a partir o pão, o que nós hoje chamamos missa. É na comunidade, é na assembleia, durante a missa que nós temos aquela maior oportunidade de realmente reconhecer o Jesus verdadeiro e o Jesus ressuscitado. Não à parte, não sozinho no nosso quarto com a nossa Bíblia, mas sim na comunidade. E aí isso nos leva a realmente acreditar. Porque nós, para acreditar, obviamente, que precisamos do testemunho das outras pessoas. Nós não somos uma ilha, não somos um ilhéu. Temos que ter uma ligação com os outros e esse Jesus que também está, bem como nós, no princípio de cada missa, nós dizemos: o Senhor esteja convosco, e o povo responde: Ele está no meio de nós. Então este Jesus que está no meio de nós, é preciso então estar no meio da comunidade da Assembleia para poder reconhecer. À parte, será sem dúvida muito mais difícil. E se calhar, se calhar é também na medida em que partimos, na medida em que aqueles que acreditam na sua ressurreição, aqueles que acreditam que Ele está no meio de nós, aqueles que acreditam que Ele está vivo e atuante na história do mundo atual, se calhar os outros que estão à nossa volta só podem ver ou descobrir, podem chegar a descobrir que Jesus Cristo está realmente vivo, que Jesus Cristo realmente atua, na medida em que nós, os que acreditamos nele, somos capazes de partilhar o pão, somos capazes de partilhar o coração, somos capazes de partilhar a amizade, somos capazes de tantas coisas. Este texto dos célebres discípulos de Emaús, como diz o padre Isaac, não eram, digamos, do grupo dos apóstolos, mas eram daqueles que seguiam Jesus Cristo, faz-me lembrar três coisas. Quando fui... Bem, isso é outra história. E há de ser quando estudava, quando estive em Espanha, há aqueles anos para me formar em catequese. Ok, mas não vamos falar de mim, vamos falar disto. Mas era-nos apresentado este texto como o paradigma de um texto catequético para nós hoje. E o que nós hoje precisamos é de facto a de catequese. E a catequese é esse anúncio. O cristão, nós cristãos, vós e eu, e nós, padres, ao celebrarmos e ao darmos a nossa vida e estarmos a trabalhar, e aqui, neste Canal 49, neste momento, na vossa casa, podíamos estar a dormir, podíamos estar no cinema, ou podíamos estar de tantas maneiras, mas não estamos aqui a pregar a nossa missão, etc, etc. Porquê? Porque acreditamos em Jesus Cristo. E se calhar vós estáis aí em casa, fazeis a mesma coisa. Estáis aí a ouvir-nos, estes pobres diabos que estamos aqui, estes pobres simples, ok? Estáis aí a ouvir-nos, a gastar o vosso tempo, porque acreditais realmente em Jesus Cristo. Mas há uma coisa que nos tem que preocupar, e que é a razão da nossa preocupação. Aquilo que espantou esses dois discípulos de Emaús, quando os
chamado estrangeiro ou o outro homem desconhecido que se aproximou deles, o que é que ides para aí a falar? O que é que vos preocupa? O que é que estáis a dizer? Qual é o vosso assunto que vos está a ocupar o tempo? E eles disseram, epá, tu és o único, tu és de certeza o único em Israel que não sabes o que aconteceu, o que acaba de acontecer e que nos preocupa? E aquilo que vós e nós padres e o Canal 49 e a Igreja nos tem que preocupar é isso mesmo. É que no Israel de hoje, no mundo de hoje, há muita gente que não sabe, ou faz que não sabe, ou não se preocupa, ou não se importa nada do que aconteceu em Israel, do que aconteceu em Jerusalém. E então é preciso realmente quem agarre nas Escrituras, como diz o texto, e ele passando pelas Escrituras e pelos profetas, etc., etc., explicou-lhes o que devia de acontecer ao tal profeta. Bem, eu acho que, falando de catequese, é isso que a Igreja tanto se está esforçando, já com o princípio do Papa Bento, com o ano da fé, com a chamada nova evangelização, que afinal não é nova, senão o único que é novo é o método. Ser outra vez, é preciso evangelizar outra vez. Outra vez. E olha, há poucos tempos lia numa notícia em que dizia que mais de metade das pessoas em Inglaterra não sabem as histórias da Bíblia, que nem mesmo, segundo umas perguntas que fizeram ao povo, que nem sequer sabiam onde é que se encontrava a história de Jesus. Não sabiam dizer, está na Bíblia. E é essa nova realidade que nós temos que evangelizar, porque ele, tal e qual como é aquele de Jesus, era o único que não sabia. Esta conexão das Sagradas Escrituras com o facto histórico, sim, etc. Para nós cristãos, fiquemos com esta necessidade, cada um de nós, a sermos capazes de escutar mais e melhor as Sagradas Escrituras para percebermos o que aconteceu em terras de Jerusalém e depois saibamos também partilhar o pão com aqueles que não têm esse pão da fé, partilhá-lo e chamar a essa catequização, essa nova evangelização, esse novo ato de resposta ao Senhor da história, que é o nosso Deus. Até outro domingo, se Deus quiser, que o Cristo ressuscitado vos abençoe com as melhores bênçãos da alegria e da saúde. Até outro dia.